Então faremos assim, uma síntese das ideias de Foucault, com algumas transferências para o ensino de biologia, depois a mesma coisa para o Bruno Latour, e finalmente, né, alguns comentários sintetizando os dois autores, e aí vocês podem ir comentando aí no chat, né, fazendo perguntas, observações, e aí eu vou respondendo o que eu puder. Bom, Michel Foucault, ele foi um filósofo, historiador francês, que escreveu principalmente sobre a constituição dos sujeitos e o poder. Ele tem uma obra muito vasta, muito complexa. Praticamente tudo o que ele escreveu é de interesse para a educação. Porém, eu quero enfatizar aqui nessa comunicação o conceito de norma e de normal. Foucault aborda como que os sujeitos vêm se constituindo desde o século XVII, aproximadamente, com o advento da Revolução Industrial, do capitalismo, essas coisas. É importante considerar que Foucault não está defendendo essa forma de constituição dos sujeitos. Ele está descrevendo a sua perspectiva sobre como teria ocorrido essa constituição dos sujeitos. Então, em uma perspectiva Foucaultiana, desde aqueles tempos da Revolução Industrial, os modos de formar os sujeitos têm sido guiados, né, pelas ideias de norma e de normal. E o que seria uma norma em Foucault? Seria um modelo a ser seguido. Todos os que se encontram dentro desse modelo são tidos como normais, e os demais como anormais. Então, a educação, desde séculos passados, nada mais tem sido que colocar os sujeitos dentro das normas. Não tem se tratado de eliminar os normais, de acabar com eles, no sentido de exterminar, né, a vida com os anormais, mas de colocá-los dentro da faixa da normalidade. Isso é muito fácil de perceber no nosso cotidiano. Por exemplo, é tido como normal ser pontual, saber ler e escrever, saber lidar com a tecnologia, andar portando os documentos pessoais e por aí vai. E para nós, das ciências biológicas, são também interessantes os exemplos relacionados à saúde. Quando você solicita um hemograma, já vem ali os valores considerados como normais. Existem as faixas consideradas normais para a presença de glóbulos vermelhos, leucócitos, plaquetas. Também somos alertados em outros exames, né, sobre a normalidade na pressão arterial e no nível de glicose do sangue. Se você está em valores anormais, então intervenções devem ser feitas, né, para colocar esses valores na normalidade. Né? Tudo isso pode ser estendido à questão ambiental também. Quando falamos em meio ambiente, não são consideradas normais questões como a extinção das espécies por intervenção do homem, né? Poluição do ar, da água, do solo, poluição sonora também. Então, intervenções em educação ambiental, objetivo formar sujeitos que contribuam para as ações que minimizem essas situações anormais. Em relação a tudo isso, existem duas questões que mais podem contribuir para o debate em Foucault: o poder disciplinar e a biopolítica, que são os dois desdobramentos do biopoder, ou seja, o poder sobre a vida. O poder disciplinar gira basicamente em torno dos mecanismos de vigilância, mas há outros. Em linhas gerais, quando você se sente, né, vigiado por outras pessoas, seja diretamente ou por meio de câmeras, você tende a se comportar de acordo com as normas. E você vai introjetando esses valores com o tempo. Em um supermercado, com vários funcionários, clientes e câmeras,
A possibilidade de um sujeito furtar algo, que seria um comportamento anormal, é muito menor em relação a um caso em que o sujeito não se sente vigiado. O mesmo vale para as salas de aula, né? Em que sempre existe a sensação de que estamos sendo vigiados, né? Pelos colegas, pelos professores. Acontece que o processo de vigiar gera dados sobre cada sujeito. Nós, professores, acumulamos dados sobre cada aluno, que é transformado em um caso descrito. E esse aluno deve ser descrito precisamente para que ele seja comparado às normas, aos modelos. E só assim será possível, né, traçar estratégias para trazer alguns alunos para a normalidade. Isso acontece, por exemplo, através de punições e premiações também. Em questão ao meio ambiente, multas são aplicadas a sujeitos e a instituições cujos comportamentos não são tidos como normais. Por exemplo, pescar em período de defeso, caçar no interior de um parque nacional. Isso é o que esperaríamos, né? Que acontecesse a aplicação dessa legislação ambiental. No interior e nos arredores de um parque nacional, por exemplo, temos atores responsáveis pela vigilância daquela área. Já a biopolítica, ela também lida com a questão das normas, porém relacionadas a fenômenos biológicos, como os números relacionados à natalidade, mortalidade, doenças, acidentes. Temos valores considerados anormais, e as intervenções terão o objetivo não de eliminar as ocorrências, mas de colocá-las na normalidade. Por exemplo, as mortes por Covid-19. No Brasil tem sido em torno de 1.000 mortes por dia. Não sabemos como as coisas vão ficar, né, nos próximos anos, mas é possível que tenhamos um valor diário que passe a ser considerado normal. Vamos especular, tá? Especular que passe a ser normal a quantidade de aproximadamente 5 mortes por dia por Covid no Brasil, e que fique assim por muitos anos. Se em algum momento distante passarmos a registrar de novo algo em torno de 100 mortes por dia, significa que saímos da normalidade. E intervenções serão feitas para trazer os valores de volta para aquilo que era considerado normal, que talvez nunca seja o término da doença, né? Isso é apenas uma especulação, né, para exemplificar como funcionaria a biopolítica nesse caso. A gente não tem a menor ideia de como as coisas vão ficar. Então, pessoal, pensando na educação em biologia, que tipo de sujeitos queremos formar? Será que apenas sujeitos dóceis, submissos, obedientes e acríticos? Ou também sujeitos críticos que valorizam os bons comportamentos, né, em relação ao ambiente, que respeitam diferentes formas de conhecer o mundo, além da forma científica? Nós sabemos que muitas formas de conhecimento válidas, né, não foram construídas na academia, como os conhecimentos do mundo indígena, por exemplo, ou dos mundos indígenas. Questionem-se sobre isso em suas práticas docentes, né? Vocês que estão estudando aí licenciatura em Ciências Biológicas, aí em Princesa Isabel, né? Coloque nos comentários como que essa formação vem ocorrendo aí onde vocês moram e como elas deveriam ocorrer na perspectiva de vocês, né? E sobre Bruno Latour? Bruno Latour é um pesquisador também francês, assim como Michel Foucault, mas ao contrário do Foucault, o Bruno Latour ainda está vivo. Foucault faleceu nos anos 1980. Porém, assim como Foucault, Latour tem uma obra muito vasta e também bastante complexa. Talvez o principal texto de Bruno Latour seja Jamais Fomos Modernos. E vocês vão ver como é bem interessante. Ele pode trazer importantes contribuições aos professores de qualquer área. Mas aqui, de novo, vamos enfatizar exemplos para as biológicas.
O que podemos entender por moderno, na fala de Latour? Seríamos modernos, segundo Latour, se conseguíssemos nos apartar, nos separar da natureza, para tê-la como um simples objeto de estudo a ser dominado. Isso vem desde o iluminismo. Então, ser moderno, nessa abordagem de Latour, significa ter conseguido se afastar, né, da natureza e tê-la dominado. O que vem à mente de vocês quando vocês ouvem a palavra moderno? Eu tenho quase certeza que não deve vir uma família de pescadores, vivendo às margens de um rio da Amazônia, sem acesso à energia elétrica. Latour diz que jamais fomos modernos, porque jamais conseguimos nos apartar, nos separar da natureza, e muito menos dominá-la. Não importa se você mora em Nova York ou no semiárido do Nordeste. Não é porque temos muita tecnologia, que também é cultura, que nos apartamos, nos separamos da natureza. Então Latour rejeita a separação entre natureza e cultura, entre natureza e sociedade. Nada é puro, só social ou só natural. Por exemplo, a criação de bois é uma prática que é, ao mesmo tempo, ela inclui aspectos sociais e aspectos naturais. Ou quando você se arruma todo elegante, né? Ou toda elegante, com o intuito de atrair um parceiro ou uma parceira. Isso é uma prática cultural. Por exemplo, a roupa, os adornos que você coloca no rosto. Mas, ao mesmo tempo, é uma prática, né, natural, biológica, já que a intenção também é atrair um parceiro. E isso tem implicações que também são biológicas. Latour não rejeita apenas a dicotomia entre natureza e sociedade, ou cultura, mas rejeita também qualquer dicotomia. Por exemplo, a dicotomia entre opressores e oprimidos, o que também é comentado por Michel Foucault. Não há alguém que sempre seja só oprimido e outro que sempre seja só o opressor. O pai de família, por exemplo, ele é oprimido pelo chefe, ou ele pode ser oprimido pelo chefe, mas também pode ocupar o papel de opressor em relação à sua esposa, aos seus filhos, e esses também podem ser opressores em alguns momentos da vida. Nesse aspecto, Latour e Foucault dialogam bem. Por quê? Porque ambos acreditam que o poder não está concentrado em um ponto, mas circula em rede. O poder não está nas mãos do chefe, do rei ou do presidente. O que seria do chefe se todos os seus empregados se rebelassem? O que seria do rei se todos os seus súditos se rebelassem? O que seria de um presidente se ele perdesse o apoio do povo? Todos ajudam na veiculação, né, na circulação do poder. Vamos dar um exemplo mais claro. E Foucault cita esse exemplo em um dos seus livros. Imagine o dono de uma casa, que se relaciona ali com pessoas em posições tidas como inferiores. Esse dono da casa é bajulado, né, e adulado por essas pessoas. E, em troca, elas recebem alguns prêmios, alguns favores do dono da casa. Às vezes, o chefe controla a sua equipe, mas também acaba sendo controlado por ela, por meio da bajulação. Enfim, o que Latour e Foucault nos ajudam nessa parte, principalmente Latour, é raciocinar em rede. Tudo estando conectado, uma coisa a outra. Vamos imaginar nossa atuação como professores e como professoras. O seu trabalho depende de muita coisa, não é só você. Se fizermos um esquema, um diagrama, ligando uma coisa a outra, o professor está aqui, ligado ao quadro, e tem uma relação também com os alunos, que também estão ligados ao professor. Os alunos estão relacionados à carteira, ao caderno, a um monte de coisa. Estamos falando da sala de aula, mas às vezes problemas familiares,
interferem no nosso trabalho em sala de aula, de modo que aparecem agentes externos ligados também à sala de aula, ligados também ao nosso trabalho. Estamos ali trabalhando, estudando, mas aparecem no nosso diagrama imaginário também algumas moedinhas que nos vão permitir ter acesso a alimentos, ao frango, ao leite, ao pão e a outros itens para a nossa sobrevivência. Ou ainda, os professores podem estar preocupados com o casamento, com a procriação, com a perpetuação dos seus genes, com o sustento dos seus filhos, e por aí vai. Então, o nosso diagrama vai ficando cada vez mais complexo e inclui coisas tidas por alguns como naturais e coisas tidas como sociais ou culturais. Não dá para separar uma coisa da outra, não é verdade? Pense nisso quando você for ensinar algum tema, né, da área da biologia. Por exemplo, evolução. Quando se fala em lei do uso e do desuso, herança dos caracteres adquiridos, menciona-se só Lamarck. Mas quais outros personagens estavam relacionados a ele, ao Lamarck, naquele período, e que o ajudaram na formulação e apresentação da sua teoria? E quando falamos em seleção natural, tudo se direciona a Darwin. Mas e a relação do Darwin com os tentilhões de Galápagos? E a sua esposa, que foi uma grande incentivadora, né, para Darwin, para que ele publicasse a sua teoria. E continuou ajudando na divulgação da teoria de Darwin, mesmo após a morte dele. Você pode imaginar, né, como ficaria a rede de atores humanos e também não humanos relacionados a Lamarck e a Darwin? É claro que podemos considerar Lamarck e Darwin como atores centrais, mas não estavam sozinhos. Então, conforme você pode observar, Latour atribui um papel muito importante aos atores não humanos também. Os atores não humanos em Latour agem tanto quanto os humanos. O que seria do trabalho de Robert Hooke, considerado como o descobridor das células? O que seria do trabalho dele se não fosse um microscópio, um ator não humano? Nós humanos agimos, né? Mas os não humanos também agem. Como diz Latour em um livro Reagregando o Social, facas cortam, grades impedem as crianças de sair, fechaduras trancam as portas para impedir a entrada de visitantes indesejados. Um relógio e um alarme determinam o início das aulas. Vejam os verbos que eu usei: cortar, trancar, impedir, determinar. Os objetos, os não humanos também agem, mas geralmente nós tendemos a valorizar, né, apenas as ações dos não humanos. Os astrônomos observam as ações dos astros. Nós, professores de biologia, observamos, estudamos e ensinamos as ações dos seres vivos não humanos e também dos humanos, né? Quais são as ações da planta mandacaru, aí no Nordeste, das acácias, dos juazeiros, do ipê roxo, do sapo cururu, da onça parda? Eles com certeza fazem toda a diferença nas redes em que participam aí nessa região. São atores, são agentes. Biólogos se preocupam profissionalmente com isso, mas não somos os únicos a reconhecer as ações dos outros seres. Sociedades tradicionais fazem isso há milênios. As crianças e muitos adultos também têm bastante sensibilidade para reconhecer as ações dos outros seres. Para finalizar, eu gostaria que vocês fizessem um experimento mental, que pode ir para o papel. Imagine o máximo que puder todos os seres humanos, os atores humanos e também os atores não humanos que fazem qualquer diferença na sua vida, e vá colocando traços, mostrando a relação sua com eles. Faça o máximo que puder. Se você quiser, você pode fotografar isso e me enviar por e-mail.
eu vou ficar muito feliz, né, de aprender um pouco com esse trabalho. Eu vou pedir para a professora Kátia deixar meu e-mail aqui na descrição do vídeo, e aí vocês podem mandar por lá, se vocês quiserem. Então, a minha comunicação era essa. Obrigado a todos pela atenção, aos que ficaram assistindo atentamente.